Olá, gente, tudo bem? Deus abençoe sua vida grandemente, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Sou o Bispo Nilson, quero compartilhar com vocês a respeito de um assunto bem... Hoje eu quero falar de algo mais bíblico, algo mais teológico, mais histórico, né? Mais eclesiástico, tem a ver mais com a igreja. Amém? E o assunto que eu quero discorrer hoje com você, com muita atenção, é tirar até alguma dúvida a respeito de dízimo. Dízimo. É um assunto que está sendo muito debatido, contraditado, uns são contra, outros são a favor da prática do dízimo, né? Na igreja, da prática, não do mandamento, porque dízimo não é mandamento para a igreja, é prática para a igreja, não é mandamento. Amém? E eu quero agora entrar um pouco nesse assunto. Espero que você entenda, que você tenha um esclarecimento junto comigo, para que você possa também aprofundar mais, em nome de Jesus Cristo. Então, para mim discorrer contigo sobre dízimo, primeiramente eu tenho que entrar num pouco de história, né? A respeito da história. Olha, houve um livro, tem um livro, o nome desse livro é chamado de Didaquê. O que é isso? Didaquê, na verdade, é chamado de... Instruções dos 12 apóstolos. Ele é conhecido como as instruções dos 12 apóstolos, certo? Didaquê. Na verdade, as instruções dos 12 apóstolos, ela foi instruções orais, ensinada, ministrada, instruída pelos apóstolos, na medida que eles iam abrindo igrejas, né, nos lares, na cidade, e iam ensinando o povo dando ao povo certas instruções, direcionando o povo em certos princípios. E aí, quando foi no ano 70 ou ano 90, por ali assim, alguém, um copista, pegou e colocou essas instruções orais dos 12 apóstolos, conhecida como instruções dos 12 apóstolos, e eles copilaram e sistematizaram em um livro, né? Em um catecismo chamado, né? Um catecismo. E o nome desse catecismo, o livro é chamado de Didaquê, né? E esse Didaquê, ele tem muita autoridade bíblica, né? Bíblica não, é histórica, doutrinária, entendeu? De instruções para a igreja, porque foram passadas oralmente através dos 12 apóstolos originais e foram compiladas lá pelo ano 70, 90 depois de Cristo por um certo copista que colocou o nome de Catecismo dos 12 Apóstolos, então Didaquê, instruções dos 12 apóstolos. E esse catecismo, esse Didaquê, ele tem 16 capítulos, na verdade. E exatamente no capítulo 13 desse livro, lá é discorrida a respeito das ofertas, das dádivas. E lá fala no versículo 2, 3 e 4. Pode ler lá, eu tenho ele aqui no meu computador. E está aqui dizendo, aqui, olha, presta atenção. Todo verdadeiro profeta ou mestre que queira estabelecer-se em vosso meio é digno de ser mantido, né, digno do seu alimento e do seu mantimento. Assim como também todo verdadeiro mestre e profeta é digno do seu alimento, como qualquer outro operário, qualquer outro trabalhador, né? Isso é do Didaquê, capítulo 16, versículo 1 e 2. Então, esse Didaquê aqui, ele foi uma base muito séria de instruções para a igreja, certo? E aí, homens, depois que os apóstolos morreram, alguns pais da igreja, tais como Justinio o Mártir, né? Que viveu no ano 100 ao ano 165, certo? Também teve Clemente de Alexandria, que viveu no ano 150 ao ano 215. Houve também Irineu, que viveu no ano 130 ao ano 200 depois de Cristo. Houve também Cipriano, que viveu no ano 200 ao ano 258 depois de Cristo, que eles, na verdade, tinham o Didaquê na sua mão e eles usavam o Didaquê como um livro de instrução, né? Que era a instrução dos 12 apóstolos. Os evangelhos começaram a ser sistematizados também, as cartas de Paulo, tudo ok, e o Didaquê também foi um dos livros que eles usaram como instruções. Tá? Lá fala sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre perdão, sobre casamento e etc. Então, eles usaram o Didaquê. Então, o Didaquê foi um livro um livro muito respeitado pelos pais da igreja, né? E houve um dos pais da igreja que o nome era Tertuliano, né? Tertuliano no ano 150 ao ano 220. E Tertuliano, ele foi um dos primeiros pais da igreja a tratar especificamente da questão de contribuições, de dízimo, na verdade, de ofertas na igreja,
Porque do ano 180 em diante, depois de Cristo, a igreja começou a se institucionalizar, né? E aí ter alguém na igreja para ser responsável para cuidar da igreja, entendeu? Alguém responsável para ensinar junto com os irmãos. E houve-se a necessidade de colocar uma prática de utilizar as ofertas, as entradas da igreja para manutenção, né? Para mantimento e manutenção da igreja, dos irmãos, daquele que estava ministrando, conforme o Didaquê diz lá no capítulo 13, no versículo 1 e 2. Certo? E Tertuliano ele foi questionado. A respeito disso, houve muito questionamento, assim como há hoje também. Mas eu quero chamar a sua atenção agora. Uma das questões que foi bem debatida foi a respeito da lei de Moisés em relação ao dízimo. Né? Chegaram para Tertuliano e disseram, não, mas nós estamos na graça, nós não somos judeus, nós não estamos no judaísmo, nós não guardamos a lei de Moisés, nós estamos na graça de Deus. E Tertuliano ele começou a estudar e ele começou a concluir que o dízimo não é um mandamento da lei. Ele foi colocado, ele foi colocado na lei, mas ele não é essencialmente da lei. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo de número 18 e 19, diz que o primeiro homem a devolver o dízimo foi Abraão, 600 anos antes da lei. Então, Tertuliano começou a ensinar, não, o dízimo é um princípio patriarcal, ele não é da lei, ele foi colocado na lei, mas ele é da promessa. É um princípio patriarcal do nosso pai Abraão, é uma promessa, é da promessa. E aí ele começou a ensinar o povo a respeito disso. E é uma verdade muito clara nas Escrituras. Ele dizia Tertuliano pregava que todos aqueles que são filhos de Abraão devem praticar as obras de Abraão. E uma das palavras que Jesus falou em João 8,39 para os fariseus que diziam ser filhos de Abraão, Jesus disse, se vocês tivessem por pai Abraão, praticaria as obras de vosso pai Abraão. Né? E o dízimo é uma das obras de Abraão. Uma das obras. Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão. Romanos 4, Tertuliano discorreu sobre Romanos 4, dizendo que nós somos filhos de Abraão mediante a fé. Porque Abraão creu e foi imputado por justiça, assim como nós cremos também em Cristo. E a nossa fé é imputada por justiça. Por isso nós somos filhos de Abraão, segundo a promessa. Então, daí Tertuliano ensinava o povo, não, é um princípio patriarcal, o princípio de Abraão, foi colocado na lei, mas não é da lei, ele veio de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas principalmente de Abraão, foi o primeiro a devolver o dízimo, lá em Gênesis 14, 18 e 19. A outra coisa que questionaram Tertuliano foi a respeito do sacerdócio, mas Tertuliano, quem recebe o dízimo são os sacerdotes de Levi, de Arão, descendente de Arão, de Levi. E o nosso sacerdócio não é mais de Levi. O nosso sacerdócio mudou, né? Porque lá em Hebreu diz que quando muda-se a lei, muda-se o sacerdócio. Tertuliano começou a dizer, sim, nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Ele disse, nosso sacerdócio é Cristo. Mas Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E assim como Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote, entendeu? Nós devolvemos o dízimo porque estamos debaixo do mesmo sacerdócio de Melquisedeque, o qual é Cristo. Cristo é sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito. Melquisedeque, a Bíblia diz em Hebreus 7:1, era sem pai, sem mãe, sem começo de dia, sem fim de dia, ou seja, eterno. Um ser eterno que não tem nem começo nem fim de dias é o próprio Deus. Então, escute bem, o dízimo, ele é do sacerdócio de Melquisedeque, que foi colocado na lei, colocado no sacerdócio de Levi, mas a origem dele é no sacerdócio de Melquisedeque. E nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque porque estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, e Cristo é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque.
certo? Daí se instituiu, a partir de Tertuliano, né? No ano 150 até o ano 200 em diante, começaram a se instituir a prática de devolver dádiva, de trazer dádiva, seja dízimo, seja oferta, seja 10%, seja o que for. E essa prática começou a ser utilizada como um princípio patriarcal, um princípio da ordem do sacerdócio de Melquisedeque que Tertuliano defendia, certo? Agora, nós não colocamos, eu ministro sobre dízimo, eu prego sobre dízimo, mas não uso Malaquias 3 para ministrar dízimo. Eu uso Gênesis, eu uso Hebreus 7, Hebreus 5, entendeu? Por quê? Porque lá nós estamos falando da nossa essência sacerdotal, né? Que é de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. E não pregamos que o dízimo é um mandamento, que se quem não der o dízimo vai para o inferno. De forma nenhuma, quem ministra isso está errado, porque a salvação eterna é um dom gratuito da parte do Senhor mediante a fé. Creu de verdade, se o Espírito Santo gerou fé no seu coração para ser regenerado, você está salvo. Amém? Agora, nós não ensinamos isso como mandamento, não ensinamos isso como doutrina, não ensinamos isso como costume, nós ensinamos isso como uma prática da igreja. Entendeu? É uma prática da igreja para a manutenção e mantimento da própria igreja, para que ela se mantenha, como disse Tertuliano nas seus escritos, nos seus ensinos. Então, esse é o esclarecimento que eu quero dizer para você, queria falar para você, quero que você pesquise mais sobre Tertuliano, que você vá atrás e você vai aprender muito. Nós ensinamos dízimo por causa disso. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo.